Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à sala virtual do Instituto Projeção. Meu nome é Eli Carvalho de Castro e tenho como missão inspirar pessoas a desenvolver o seu potencial máximo, contribuindo para a transformação, plenitude e felicidade. Sou professor do MBA em Gestão de Pessoas e Inovação Organizacional e fico responsável pelo módulo Seleção e Avaliações por Competências. Durante os próximos minutos, nós vamos ficar juntos para falar sobre o novo normal na área de atração e seleção de talentos. Momento oportuno este para nós vermos alguns tópicos dentro da área de seleção. Primeiro, eu vou falar com você e trazer um breve histórico da área de atração e seleção. Segundo, nós vamos falar sobre como a crise do Covid-19 impactou para as tendências de inovação e automatização nos processos seletivos. Em terceiro, nós vamos falar de quebras de padrões e paradigmas do que funciona e não funciona nos processos de inovação. E por último, vamos refletir sobre o que fazer enquanto área de AIS. Nessa hora, pegue o seu papel e caneta ou bloco de notas do seu computador, tablet, smartphone ou até mesmo seus post-its que estão aí e anotem, porque eu quero te dar dicas valiosíssimas do que nós podemos fazer para aprimorar a tão falada área de atração e seleção dentro do escopo do RH. Primeiro, falando dentro do contexto histórico. E antes de falar de atração e seleção, temos que falar do nosso local dentro das empresas. O nosso local ele vem antes por uma história do trabalho. E quando a gente fala de trabalho, a gente vai lá na pré-história. O trabalho como esforço integrado da natureza. O objetivo era garantir a reprodução biológica da espécie. O tempo evoluiu, passou e na história nós temos a Idade Média. Na Idade Média, o trabalho era visto e realizado pelos servos e não tinha como finalidade a produtividade e não existia ainda uma preocupação com o acúmulo da produção, e sim com a subsistência do feudo. Essa situação alterou com o surgimento do comércio. Nesse momento histórico, as pessoas conseguiram se tornar livres dos senhores feudais e passaram a ser trabalhadores livres. Se então a mão de obra de um sistema que estava surgindo, o capitalismo, ele veio reconhecendo da existência do indivíduo que está vinculado à sua produção, passando a ser respeitado e reconhecido à medida que oferecia funções imprescindíveis ao sistema. Chegou até um momento da tão falada Revolução Industrial. No momento da Revolução Industrial, a tarefa do campo ela era vista como um mal necessário, quando comparada aos feitos das potentes máquinas. Teve muitas demandas de produção e o trabalho passou da manufatura para a produção em série. Nesta época, os processos de recrutamento e seleção surgiram de forma mais estruturada. Depois disso, nós vemos o contexto histórico da Segunda Revolução Industrial. E aí nós temos conhecidos pelos teóricos da administração o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, uma visão mais recente. O Taylorismo durou de 1856 até aproximadamente 1915 e o trabalho ele era visto de modo a obter grande produtividade com menor custo. O estudo da mão de obra na produção industrial. O Taylorismo foi um braço forte da ciência de dentro da administração para contribuir com a história do trabalho. Logo depois vem o Fordismo, às vezes interligado, mas o grande diferencial e a mudança da história do período foi quando inaugurou as linhas de produção, a esteira rolante de Henry Ford de 1913, ditando um novo ritmo de trabalho. Por último, o Toyotismo, mais recente, 1962, veio com o objetivo de racionalizar o trabalho e assim aumentar a produtividade, concentrando na cultura organizacional e a sua importância para a competitividade de uma empresa. Sabemos hoje, bem falado e muito difundido dentro do RH, o quão importante é a cultura da organização a qual vivemos. E dentro do contexto histórico, nós vemos estas evoluções. Primeiro, pré-história, depois a Idade Média, depois a gente passa para o capitalismo, depois nós temos uma grande revolução industrial e vemos diversas teorias. O Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo como grandes marcas na história da administração
e ao longo do tempo diversas outras teorias foram surgindo com o intuito de avaliar o ambiente organizacional e as pessoas a qual fazem parte. Eu costumo dizer que empresas não são quatro paredes, não são maquinários robustos, mas sim pessoas que fazem este contexto. E a área de atração e seleção, onde entra nessa história? A evolução da atração de talentos na nova era. Primeiro ano da área de atração e seleção, ou Talent Acquisition, era uma área informal, tinham processos desestruturados, troca suas raízes na Revolução Industrial e na Guerra Mundial. Na Revolução Industrial requeriam pessoas que operassem máquinas, processos mais focados nas competências técnicas. Talvez igual muitos que ainda é visto hoje, mas esse é um modelo bem antigo. Processos a qual começou a ter uma estrutura de anúncios de emprego nos jornais, entrevistas longas e às vezes processos demorados, de natureza transacional, o formato papel e caneta. A experiência do candidato neste momento não importava. As limitações geográficas existiam dentro do processo seletivo. As pessoas estavam ligadas pela geografia. Essa figura, ela está toda em inglês, fiz questão de mantê-la e deixar ao lado dela a explicação e a tradução, porque estava esses dias batendo um papo com uma colega minha que mora na Austrália e estávamos discutindo sobre o RH e ela me trouxe essa imagem para podermos falar um pouco e reflete a realidade, né? A evolução da atração de talentos na nova era e o quanto esses processos ainda existem até hoje, o quanto as empresas repetem esses mesmos modelos de processos tão arcaicos e antigos. Mas durante essa aula de hoje nós vamos discutir e debater quantas inovações podemos ter, como podemos enxergar as nossas empresas, o ser humano e os candidatos de uma forma diferente. Lembrando que a empresa não é quatro paredes, quando falamos de RH nós estamos falando de pessoas. Não importa ter a tecnologia mais robusta possível, se você não tiver pessoas para contribuir para o bem do seu negócio. E ao longo da história, nós vemos também a evolução da população e o crescimento demográfico no mundo. Nós vemos ao longo da história uma época que a sociedade ela andou de forma retilínea. Em aproximadamente 6 anos, a evolução do ser humano ele ficou um pouco mais estagnado. Entre 1804 a 1922, a sociedade ela dobrou de tamanho. É um número bem grande, mas para o que nós estamos hoje, nós caminhamos muito de lá para cá. E ao longo do tempo nós vemos a população em bilhões. Em 2013 atingimos os 7 bilhões de pessoas no mundo. Há um estudo que diz que até 2028 nós estaremos com uma média de 8 bilhões e em 2048 9 bilhões, chegando próximo aí, em algum momento da sociedade, aos 10 milhões na população mundial. É muita gente. O planeta hoje, ele viaja com o quádruplo dos habitantes que tinha no início do século XX, ou seja, quando surgiu recursos humanos. Hoje nós estamos 4 vezes maiores no planeta e pessoas do mundo inteiro vêm estudando o local dos recursos humanos, o local da atração e seleção de talentos, ou recrutamento e seleção, ou talent acquisition. O que importa não é a nomenclatura da sua área, o que importa é como você consegue transitar dentro do tema e dentro da empresa a qual você faz parte. E para entrarmos especificamente dentro do tema atração e seleção, eu quero fazer uma reflexão com você nesse momento. Essa charge diz: para garantir uma seleção justa, vocês farão o mesmo teste, subir naquela árvore. E aí? Você que está do outro lado da tela, de fato, será que é uma seleção justa? Anote qual é a sua percepção sobre esse processo seletivo. Vamos refletir, será que isso acontece nos dias de hoje? No meio de uma diversidade de pessoas que nós temos e pensamos, às vezes, dentro das nossas organizações, processos com o objetivo de ser justo, mas acabamos sendo injustos pela diversidade de pessoas que temos no mundo. Afinal, hoje nós ultrapassamos os 7 bilhões de pessoas na população. Anote essa pergunta e essa reflexão. Essa seleção, ela é justa?
Temos um gato, um elefante, uma foca, um peixe, um macaco e uma galinha. E o teste é: todos devem subir naquela árvore. Reflita também se você já participou de algum processo dessa forma. Se alguém já te convidou e fez um teste que não fazia o menor sentido para a vaga que você estava se aplicando. Reflita também se você, talvez profissional, já aplicou um teste dessa forma e como podemos fazer para ser diferente no novo normal na área de atração e seleção. E aí eu quero trazer para você uma citação do Gary Hamel, professor da London Business School e autor do livro O Futuro da Administração. Consultor ainda vivo, ele diz: pela primeira vez desde o despertar da era industrial, a única maneira de construir uma empresa que seja adequada para o futuro é construir uma que seja adequada aos seres humanos. E mais do que todos os outros recursos, sua empresa depende de gente e o seu concorrente também. Mais do que em qualquer outra época, os melhores profissionais têm boa formação acadêmica, MBA, às vezes falam mais de uma língua, alguns já conheceram um mundo de mochilão, já viveram em outros países muito diferentes dos seus pais, dos meus pais, dos nossos pais, que sonhavam talvez apenas com prosperidade. Eles querem viver seus próprios sonhos. Nós, dentro desse contexto, também queremos viver os nossos próprios sonhos. E querem tudo muito rápido e acelerado em suas carreiras. Eles sonham alto e buscam significado. Eles vão se envolver nos seus projetos, mas esperam que você também se envolvam com eles. Esse é o modelo atual de gestão que vivemos. Vivemos uma diversidade de gerações dentro da empresa. Mas temos pessoas hoje, no mundo atual, no mundo globalizado, que não se preocupam apenas com a sua carreira ou apenas em ficar estagnado ou apenas em alcançar a tão falada prosperidade. As pessoas querem desafios, querem coisas novas. Nós temos valores, mas queremos saber como as empresas praticam os seus valores. E agora, quando sua empresa mais precisa de talentos, o mercado todo está garimpando esse diamante raro. Mas entre todas as transformações do mundo empresarial, uma se destaca nos processos de seleção. Enquanto você avalia currículo, pede referências, realiza entrevistas e observam competências, os candidatos também estão olhando para a sua empresa. Eles também estão avaliando o seu processo. Eles também estão avaliando quais são os valores da empresa, qual é a cultura dessa empresa, o que ela tem para me oferecer. Eu costumo dizer que um processo seletivo é uma via de mão dupla. É um momento em que a empresa avalia um candidato dentro das suas competências técnicas e comportamentais, mas esse também é um momento tão importante quanto do candidato avaliar a empresa dentro de todo o seu escopo. Onde essa empresa está localizada, qual é a cultura dela, qual é a missão, qual é a visão, qual é os valores, como essa empresa vai poder contribuir para o meu desenvolvimento e como também eu, enquanto candidato, vou contribuir para o desenvolvimento dessa empresa. O quanto eu também vou poder agregar para essa empresa e, sendo uma via de mão dupla, o quanto ela também vai agregar para mim. Eu costumo dizer que um processo seletivo ele é a parte do namoro e nós vamos até o noivado, porque se der tudo certo, nós fazemos o casamento. E pensa na responsabilidade que nós temos com as vidas que estamos tratando, com as pessoas que estamos lidando. Nós somos uma peça fundamental dentro da estratégia da organização para fazer a diferença dentro da organização que estamos e também na vida da pessoa. Eu costumo dizer para o time que hoje eu fico responsável que tão importante quanto o sim que nós damos para um candidato em um momento do processo seletivo, que é tão legal, tão empolgante, tão gostoso de se ouvir, né, e de receber esse sim, o não também é importante. Então os retornos nos processos seletivos são de extrema importância também, seja o sim, seja o não, porque nós estamos contribuindo para as peças dos dois lados, para o candidato, que pode se tornar um colaborador ou não, mas para a companhia, para a empresa. E o que eu costumo dizer, o que tem que ficar claro é quais são os valores organizacionais e conseguir entender quais são os valores desse candidato para nós fazermos a diferença. Como conquistar os profissionais? E agora um novo aprendizado.
né? E se você vai entrar nessa verdadeira guerra de talentos, você precisa de saber como atrair os melhores. E quando eu digo os melhores, não é num contexto de bom ou ruim, né? É em um contexto das pessoas certas para as organizações certas. Hoje nós não dizemos pessoas certas para o cargo certo ou para o lugar certo, mas sim para a organização certa. Uma organização que tem convergência com os meus valores, com a minha missão de vida, com a minha visão de vida, que faça uma interligação com esses valores organizacionais. E hoje, quando nós falamos de todas essas modificações, o mundo a qual vivemos, nós entramos na era de atração de talentos, na era da digitalização. Conversando com essa amiga minha que está de fora, como eu citei, né, da Austrália, e a gente conversando sobre o momento atual do cenário, nós vemos a atração de talentos na era da digitalização. Processos se tornam estruturados, eficientes e efetivos. Nós temos o planejamento da força de trabalho, recrutamento, onboarding e retenção. Nós vemos um processo hoje mais robusto nessa era da digitalização. Tivemos o boom da internet, crescimento de portais online, portais de emprego, trabalhos a um clique, pessoas vendo a empresa, as empresas ficando expostas. Esses dias, conversando com uma outra colega, né, tive o prazer de conhecer uma profissional da área de RH e da área de seleção, mas de um tempo diferente do meu tempo e talvez do seu tempo no mercado de trabalho. Ela atuou há 30 anos atrás, né, e hoje ela é aposentada. E preparando esse conteúdo, eu fiz questão de procurá-la e perguntar como que era o processo na época dela. Como que ela fazia para atrair candidatos? Como ela fazia para receber currículos? E aí ela foi me contar um pouco da história dela, de como ela fazia isso lá atrás. Falou, olha, muitas pessoas deixavam seu currículo físico na porta da empresa, né? E muitas vezes nós usávamos o boca a boca, alguém conhecia a pessoa, nós agendávamos para ele vir, muitas vezes nós mandávamos um telegrama. E aí eu me perguntei, quando ela falou, nós mandávamos um telegrama. Eu falei, eu já ouvi falar. E como que era esse mandar um telegrama? Né? Dos 10 anos que eu estou em RH, até hoje nunca mandei um telegrama. E graças a Deus a tecnologia ela está ao nosso favor para tornar os nossos processos mais ágeis, para tornar os nossos processos mais próximos do que é humano e termos tempo de olhar o que verdadeiramente importa. E nessa hora eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei, mas vocês tinham um e-mail? E aí ela me mandou um áudio sorrindo. Depois eu quero compartilhar esse áudio com você. No final, nós vamos para um link para podermos discutir ainda mais e eu vou fazer questão de te mostrar esse áudio que ela me mandou. Ela riu e falou, ele, brincadeira, né? E-mail, nós estamos falando de 30 anos atrás. Lógico que não tinha e-mail. E aí eu quis saber mais do telegrama. E aí fiquei sabendo que o telegrama era pago por cada letra. Ela falou que mandava o telegrama através do correio para o candidato ao qual a empresa fazia questão de contratar, o candidato recebia e às vezes ia na própria empresa. Há 30 anos atrás, não era todo mundo que tinha o telefone 100%, né? Ou um celular, como nós temos hoje. Hoje o processo ele é muito mais rápido, mais prático e mais ágil. Nós vemos, com o boom da internet, o quanto nós podemos ser mais efetivos e assertivos no nosso processo. E como no momento atual nós temos usado essa tecnologia ao nosso favor. Nós vemos a ascensão de empresas, né, de contratação de executivo fazendo todo o processo mais profissional e sistemático, testes online. Se você teve o prazer de conhecer alguém que trabalhou há mais de 30 anos atrás, pergunta como que foi o processo seletivo dele para entrar na empresa. Será que ele fez que tipo de testes? Ouse a sua curiosidade e, dependendo da sua resposta, se você quiser, compartilha também nesse link que nós vamos entrar no final, porque eu quero ouvir a sua experiência nesse benchmark. Tenho certeza que vai contribuir para a nossa vida, para termos um pensamento diferente. A área de atração e seleção, na era da digitalização, nós vemos uma área de natureza relacional, focada na experiência do candidato. Não dizia-se de experiência do candidato lá atrás. Não importava como o candidato chegava à empresa.
Era uma relação, às vezes, só o funcionário ou o candidato, ele precisa da empresa. E eu, empresa, quem vir, virá. E hoje nós vemos que esse processo é muito diferente. Nós temos que garimpar os talentos para trazer para dentro da nossa organização e temos que oferecer uma experiência positiva. Porque a mesma pessoa que hoje pode ser candidato, que é o nosso colaborador, ele também pode ser o nosso cliente, ou ele é o nosso cliente. Como nós temos feito essa junção da estratégia do negócio com a estratégia da área. Isso é muito importante para nós pensarmos e refletirmos. Nós tratamos hoje os candidatos como clientes da organização. E por que nós tratamos os candidatos como um cliente da nossa organização? Porque o mesmo candidato que faz um processo seletivo comigo, o mesmo candidato que pode ser o meu colaborador, ele é um influenciador da minha marca no mercado de trabalho, tanto para o positivo, tanto para o negativo. E o diferencial do profissional do RH no contexto atual é você saber, além de dominar os seus processos técnicos, de fazer os seus processos seletivos, de dominar a área de recursos humanos e todas as teorias, é você também saber conversar sobre o negócio a qual você faz parte. Dentro de todas essas discussões, nós encontramos hoje diante de um novo cenário. As discussões nossas têm que evoluir em tempo ágil dentro da área de atração e seleção, diante do contexto e do cenário atual em que estamos vivendo. As medidas para conter a proliferação da Covid-19 impactam a sociedade em inúmeras esferas, desde as rotinas da população até a economia, e os processos de atração e seleção não ficam para trás. Eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, e eu quero que você reflita e depois traga para a gente falar sobre o que mudou nos seus processos de atração e seleção de talentos. Se você está na área ou se você sabe da sua empresa, como que tem feito diante desse cenário atual? Os desafios são muitos e a tecnologia, nesse momento, assume um espaço fundamental para a continuidade dos negócios, assim como o trabalho remoto, que se torna regra na grande parcela do mundo corporativo. E como estamos diante desse cenário enquanto recursos humanos, enquanto área de atração e seleção? Uma pesquisa recente revelou que durante essa pandemia foi descoberto que mais de 60% das empresas entrevistadas não tinham uma política de home office vigente. Não se falava de home office dentro dessa companhia. E de repente todas as empresas se viram obrigadas a adotar uma prática de home office. Como que foi para essas empresas que não tinham uma política implementada? Você fazia parte de alguma delas? Vamos discutir, vamos falar sobre isso. O que tem impactado nos nossos processos, no nosso dia a dia. A pandemia está mudando a perspectiva das pessoas sobre o mundo. Como sistemas tradicionais foram alterados nos últimos meses e com um futuro incerto no horizonte, as empresas terão que criar uma sensação de esperança. Assim, afirmou a consultoria WGSN Insights. E como vamos falar do novo normal, eu quero fazer uma reflexão com você. Como que nós temos feito e trabalhado para o novo normal? Como que temos pensado nessas práticas de agora para frente? Será que depois que os momentos de pandemia forem abaixando, a vida começar retornando para o convívio social, com as pessoas interagindo, será que os seus processos vão voltar a ser os mesmos que era antes? Acredito que isso hoje é inadmissível. As empresas não vão aceitar os processos serem os mesmos a partir do momento que foram forçados também a nova tecnologia, que foram forçados também a implementar novas práticas e às vezes até ver que essas práticas funcionam, uma crença talvez que antes não funcionava. Quantas empresas não falaram que home office aqui não funciona, não dá certo, vai impactar nos resultados e de repente se viu com a produtividade aumentando pela prática do home office e os custos diminuindo das empresas. Nós vemos no mercado e no cenário atual o quanto nós, enquanto população que estamos ficando em casa, temos contribuído para a sociedade em algo muito maior para o aquecimento global. O quanto a emissão de gases poluentes
se diminuiu com as pessoas ficando em casa? Quais são os temas que nós temos que discutir de agora para frente? O que está sendo discutido? Será que você já parou para refletir e pensar no impacto social que a pandemia tem causado? Preparar para um retorno ao normal será um completamente erro, pois novos consumidores emergem prioridades, e entre elas o desejo de ajudar a participar da criação de um futuro otimista. Em um artigo para o Financial Times, o romancista Arundhati Roy escreveu que pandemias forçaram os humanos a romper com o passado e imaginar seu mundo novo. Esta não é diferente. É um portal, uma porta entre um mundo e o próximo. Essa pausa na vida cotidiana oferece a oportunidade de planejar e sonhar de como poderia ser um futuro otimista. Em um artigo, a Peta Mariá fez uma citação sobre coronavírus. Reimagine um futuro otimista. À medida que as mudanças causadas pela pandemia do Covid-19 criam uma pausa na vida normal e as pessoas estão considerando o que querem em que volte ao normal e o que querem imaginar para criar um futuro otimista. Ela disse isso bem recente, no dia 29 do mês passado. Como podemos reimaginar esse futuro otimista dentro da área de atração e seleção? Como podemos parar e pensar em um futuro diferente dentro da estrutura organizacional que você está vivendo? Como parar e pensar em uma área estratégica diferenciada do que era antes e você sendo a peça fundamental da implantação dessa nova cultura? Ruichi Ozawa, CEO da GPTW do Brasil, diz que desde que se começou a falar em transformação digital, discutimos que o departamento mais relevante nesse processo é o RH. Porque essa transformação não é tecnológica, essa está aí disponível há 20 anos. A grande mudança é a cultural, de hábitos, de formas de relacionamento, de pensar o mundo e modelo de negócios. O RH tem que ser o departamento mais ativo da empresa. E sabe qual que é o maior desafio? Não é o RH conseguir esse espaço de ser o departamento de mais ativo da empresa, mas sim se colocar nesse lugar. Essa foi a reflexão do Ruichi Ozawa, CEO da GPTW no Brasil. Há companhias que estão muito preparadas para enfrentar uma situação como essa que estamos vivendo, um momento de crise. Quando elas estão fazendo planejamento, já imagina vários cenários, positivos, negativos, e se preparam para isso. Há outras que só pensam na crise quando já estão dentro delas. Talvez muitas das nossas empresas, no contexto atual, no contexto que estamos vivendo, fazem parte desse grupo que só pensa na crise quando estão dentro dela e aí descobre que deveria ter feito algumas coisas. Mas não dá para pensar no que eu deveria ter feito. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer a partir de agora, a partir de então, para já, né? Como brincam, para ontem. Estamos ainda passando por um momento muito difícil, é claro, delicado e cheio de incertezas. Para milhões de pessoas afetadas diretamente, o enorme custo humano dessa pandemia nunca mais será recompensado. E como vimos com a chegada da economia sob demanda da crise de 2008 e 2009, estes momentos de crise são também momentos de aceleração e mudança. Não estamos falando que a crise foi positiva, a crise ela foi negativa. Essa pandemia tem afetado muitas pessoas, tem afetado famílias, e isso jamais poderá ser debatido e discutido ou visto como um fator positivo. Muito pelo contrário. Mas o que podemos tirar diante do cenário a qual estamos vivendo, e esse cenário, ele é certo e ele é atual, não tem como fugirmos dele, porque nada disso está no nosso controle, está nas nossas mãos, mas como podemos pegar esse cenário para fazer diferente, para colocar práticas novas, para ter verdadeiramente uma inovação dentro dos nossos processos. E quando eu falo de inovação dos nossos processos, não se assuste. Eu não estou falando de tecnologia, não estou falando de implantação digital. Você inova quando você muda algo, quando você traz algo novo para o seu processo. E quando você pensa nas pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Eu costumo dizer e brincar
que os processos, eles sim, devem existir, mas desde que eles existam para servir as pessoas e não ao contrário disso. Mas há muitos anos nós vemos dentro do contexto organizacional que as empresas criam processos, criam sistemas, criam painéis de locais, o que um vai fazer, o que outro vai fazer. As empresas vão criando um fluxograma ali daquele processo e de repente nós vemos processos que são usados exclusivamente para servir aos processos, porque para as pessoas eles não servem. Às vezes é chamado, a tão falada burocracia. Às vezes as pessoas burocratizam tanto que a experiência é chata, a experiência do colaborador, a experiência do candidato. E os processos, eles devem existir sim, mas para que esses sirvam às pessoas e não ao contrário. Não é as pessoas que devem servir aos processos. E estamos nesse momento para parar e rever o nosso processo. E é diante desse contexto que nós vemos novas tendências na área de atração e seleção de talentos. Nós tínhamos um paradigma tradicional do recrutamento e seleção. Hoje se fala de atração e seleção de talentos, entendendo que tão importante quanto a minha empresa conhecer o candidato, é importante com que o candidato conheçam a minha empresa. E a minha empresa tem que ser atrativa para eu selecionar esse talento. Vínhamos de um paradigma reativo e hoje nós falamos de um contexto proativo. E quando eu falo reativo, eu falo do quê? Um setor que trabalhava apenas pelas demandas, que criavam ou pensavam em novas estratégias apenas quando alguém reclamava. Uma área que dá sempre justificativas para o erro, ao invés de pensar nos seus processos. Como eu tenho que agir proativamente para ser diferente, para impactar as pessoas, para impactar a sociedade e trazer um processo mais justo e mais humano. Nós víamos uma área de atração e seleção, ou vemos ainda, focada estritamente no operacional. Uma área que só operacionaliza o processo. Chegou a vaga, faz, chegou, faz, sem parar e pensar no escopo do todo. Qual cadeira aquela pessoa está ocupando? Por que a pessoa anterior saiu daquela cadeira? Por que eu preciso de contratar para esse cargo? Quais são as competências técnicas que esse cargo exige? Quais são as competências comportamentais que esse cargo exige? Estamos falando, às vezes, de uma indústria que tem N máquinas. Talvez você, como RH, nem sequer entrou dentro da fábrica para conhecer essas máquinas e, às vezes, você fala para o candidato o nome da máquina sem conhecer. Saímos dessa postura completamente operacional e vamos para o estratégico. Eu estou com o gestor da minha vaga, eu quero discutir com ele o perfil dessa cadeira, o porquê que é importante, quais são os desafios que essa posição vai agregar para o candidato, porque pode ser que o candidato tenha feito tantas essas coisas e ele falou, olha, eu só quero mudar de empresa se essa me oferecer um desafio diferente. E aí talvez o candidato, que pode ser um talento, olha para você e pergunta, qual é o desafio estratégico dessa cadeira a qual você está fazendo a entrevista comigo? E talvez você não perguntou isso para o gestor. Você já pensou nisso? Como que vai ficar esse processo e o risco de perder um potencial para dentro da companhia a qual você faz parte? Então saia do operacional e vá um pouco para o estratégico, para o negócio. Entenda a área, entenda a empresa, entenda os processos. Além dos nomes de equipamentos e maquinários, ou o que a sua empresa faz, entenda realmente o que são esses equipamentos, esses maquinários. Quais são os mercados que a sua empresa pode ainda alcançar para você contribuir no seu processo seletivo. Saiba que o candidato que hoje está na sua frente, ele pode ser um influenciador de dentro dessa companhia. Lembre-se que a área de atração e seleção ela é estratégica para o negócio. Nós vemos uma área do paradigma tradicional que era escolher a pessoa certa para o cargo certo. Hoje nós vamos muito além disso. Nós temos que escolher a pessoa que se identifica com a cultura da organização e que pode agregar valor a ela. E antes disso, um passo para trás, eu tenho que entender qual é a cultura da minha organização. E o que eu entendi que a minha organização pode contribuir para essa pessoa. Nós temos um paradigma anterior que a visão era voltada apenas para o presente, para o momento atual. Hoje nós temos uma visão voltada para o presente e para o futuro. O que essa pessoa vai contribuir agora e para frente. Quais são os riscos dessa cadeira lá na frente? Será que é o escopo certo? Será que eu estressei ao máximo ali com o meu gestor? O que esse cargo vai fazer tanto no futuro e qual é a
tanto no presente e qual é a expectativa de futuro? Antes, nós vemos a seleção como um fim em si mesmo. Hoje nós vemos o compromisso com o desempenho no cargo. Nós somos tão responsáveis quanto o gestor para o compromisso com o desempenho no cargo, a partir do momento que eu falei que tinha uma pessoa indicada para uma cadeira, ou não. Nós vemos no paradigma tradicional captação e seleção condicionadas à existência das vagas. Hoje nós vemos atração e seleção contínua de talentos para dentro das organizações. Antes nós tínhamos a captação e seleção voltada para a admissão. Eu contratei, admiti e o fim acabou por ali. Hoje nós temos a captação e seleção voltadas e focadas para a admissão, para a ascensão profissional, para a formação de equipes e projetos, transferências e todas as formas de aproveitamento interno de talentos. Nós vemos no paradigma anterior valorização do conhecimento e da experiência, um foco muitas das vezes especificamente técnico, uma visão e um olhar como se o currículo definisse 100%. Hoje o currículo ele é importante dentro do processo seletivo, sim, mas o percentil de importância dele é muito menor frente à presença do meu candidato com a minha presença ou com a presença do gestor. Porque as competências comportamentais vão dizer muito mais. E isso é visto. O currículo ele é estático. Eu vejo um papel, não vejo a pessoa. A pessoa que está na minha frente, essa sim vai me demonstrar quem realmente ela é. E será que nós temos sabido avaliar as pessoas certas? Nós temos feito um processo olhando o outro como o outro que ele é, como humano que ele é, e extraindo informações importantes para o meu processo? Nós tínhamos essa valorização, então, do conhecimento e da experiência. E hoje a valorização está no comportamento e na atitude no trabalho. A atividade estava centralizada 100% à área de RH. Hoje a atividade está descentralizada. Ela é realizada em parceria com o RH e clientes internos, gerentes e equipes de trabalho. Fazemos formações para contratar uma pessoa, para escolher uma pessoa, e o gestor ele é peça fundamental nessa escolha. Nós vimos antes a utilização de provas e testes e muitas das vezes essa era a primeira etapa do processo e já definia se o candidato daria ou não. Hoje a ênfase maior está na entrevista, nas dinâmicas e simulações, além da utilização de testes. Entenda, o teste não é o principal. Ele pode ser importante, ele pode fazer parte, mas tão importante quanto é você estar com a pessoa ali na sua frente. Indo agora um pouco para a etapa de atração e seleção de talentos, nós vamos entender a área em todo o seu escopo. Ela surge da necessidade de contratação. Depois que eu tenho necessidade de contratação, eu faço o levantamento de perfil. Eu planejo a estratégia do meu processo seletivo para então começar a parte de atração. Quais são os meios que eu tenho usado, onde eu vou divulgar, onde eu vou colocar? Como eu tenho inovado nessa parte? Como eu tenho usado a tecnologia ao meu favor? Como eu tenho implantado coisas novas dentro do meu processo? Diante do cenário atual, houve uma pesquisa que disse que a maioria dos processos seletivos eram feitos de forma presencial, 75%. Depois eu compartilho com você no grupo essa pesquisa. Uma outra parte, ele era feito misto, uma parte presencial e uma parte online. E uma grande minoria das empresas que utilizavam processos 100% online. Diante do cenário que estamos vivendo, as empresas tiveram que se adaptar e a grande maioria fazer processos 100% online. Onde eu trabalho hoje, uma indústria com uma média de 4.000 colaboradores, de repente, no meio da pandemia, nós tivemos que fazer 437 vagas no mês de abril. E aí, como foi feito essas vagas? Como nós adequamos? Eu ia colocar as pessoas do time em risco, fazendo entrevista presencial, eu ia colocar as pessoas dentro de uma sala e aglomerar e contra todas as normas de segurança? Não, nós tivemos que adaptar e conduzimos processos 100% online, até para o público operacional. E aí entra uma parte muito importante para eu falar com você, a quebra de crenças e paradigmas do que funciona e não funciona nos processos de inovação. Dentro da empresa, estávamos discutindo já nos últimos 2 anos sobre inovação do processo seletivo.
O nosso sistema ele está saindo de um sistema integrado com algoritmos e métricas, um sistema bem bacana, integrado até com admissão, mas quando nós discutimos esse tema e pensávamos no público operacional, no chão de fábrica, nós falávamos, não vai dar certo. Como que essas pessoas vão acessar a internet? Como que essas pessoas vão colocar os documentos? Como que essas pessoas vão interagir? De repente, nós nos encontramos no meio desse cenário que estávamos discutindo há 2 anos, não tinha tido uma resposta definitiva e agora estamos de frente à crise e somos obrigados a adequar o nosso processo ao momento em que estamos vivendo e não ao contrário disso. Já pensou que desafio nós tínhamos na mão? Reuni com a minha equipe e falei com todos eles. Vamos pensar em estratégias de como podemos melhorar os nossos processos. Vamos parar de fazer entrevistas presenciais até para o público operacional. Testem, façam testes, pensam. E depois nós vamos voltar a sentar todo mundo junto e discutir se funciona ou se não funciona. Foi bem ousado dentro de uma indústria tradicional e fiz isso porque tem um time muito competente e que embarcou junto comigo nessa história. De repente, o time me trouxe 1001 soluções de provas online, de como aplicar, qual ferramenta pode usar, e a ferramenta é gratuita. Montaram um tutorial de aplicativo de entrevista, montaram um tutorial de aplicativo de entrega de documentos para escanear os documentos e, de repente, nós estamos com um processo 100% online, em um curto espaço de tempo. E isso é muito importante nós pararmos para pensar nesse momento. Dentro do processo, seguindo ainda nas etapas, vamos para a análise curricular, avaliação de perfil e seleção, o parecer do candidato, técnico e comportamental. Lembre-se, você é um ponto importante dentro da estratégia da empresa. Tão importante quanto você falar do comportamento desse candidato é você falar das partes técnicas, do alinhamento de perfil que você fez lá atrás com o gestor. O fechamento da vaga e o acompanhamento e a avaliação desse candidato. Se eu tive uma seleção eficiente e eficaz. Lembrando de eficiente em um tempo rápido para atender um negócio e eficaz se foi a pessoa certa dentro da empresa certa para aquela pessoa. Caminhando para os nossos últimos momentos, eu quero trazer aqui dicas práticas para você. É nessa hora que eu te disse lá no início para você pegar o seu papel e caneta ou bloco de notas do seu smartphone, tablet, notebook ou computador, ou até mesmo post-its para ir anotando dicas e rascunhos. Façam da forma que você preferir. Inove, mas não perca essas dicas. Podemos discutir mais no nosso grupo do link que vamos falar sobre esse momento que estamos tendo agora. Então, primeiro, estudo e pesquisas de mercado, conhecer melhor onde se localizam os candidatos em potencial, como procuram um emprego, que tipo de propostas atrás e que oferecem os concorrentes. Dica ainda de atração, melhorar a imagem da organização, tornar o site corporativo mais atrativo e funcional, refletindo o retrato da organização. Lembre-se, importante refletir o retrato da organização. O retrato, eu coloco a pessoa na minha frente, eu tiro e mostro quem eu estou vendo. Algumas pessoas podem se embelezar um pouco mais, outras um pouco menos, mas vai refletir a imagem daquela pessoa. Não use Photoshop nesse retrato da sua organização. Não queira maquiar o que não existe. Traga uma fotografia real da sua cultura organizacional. Utilize múltiplas fontes de captação. Focalize nas ações. Mantenha um pool atualizado de talentos. Estabeleça relacionamentos constantes com candidatos em potencial e com fontes de recrutamento. Dica 2 para você na triagem. Pré-qualifique os candidatos. Filtro com o objetivo de analisar as qualificações dos candidatos antes de serem chamados. Pegue o currículo, olhe, veja o que você quer entender daquele candidato. Pode ser feito por meio de questionários e testes padronizados realizados por plataformas online ou por contato face a face, face a face, com técnicos de RH. Lembre-se que o face a face pode ser à distância, pode ser online. Você pode usar, talvez, aí, ele não tem o Zoom, não tem um Skype corporativo, não tem o Teams, não tenho outros meios de comunicar. E o meu candidato também, às vezes, não tem acesso.
Será que você pode usar, né? A empresa que você tem oferece oportunidade de você ter acesso ao WhatsApp e ligar por chamada de vídeo para esse candidato e conversar com ele, mas é importante ter o olho no olho. Trabalhar por amostragem, identificar os candidatos qualificados, selecionar a amostra para a próxima etapa. Dica 3, avaliações das qualificações. Combinar diferentes técnicas de seleção. Quanto maior o número de medidas sobre o desempenho do candidato, melhor a capacidade de prever o seu desempenho futuro, né? Essas medidas você vai vendo ao longo do seu processo seletivo. Dá uma tarefa para ele antes da entrevista. Por exemplo, uma vaga de gerente de loja. Solicite que ele visite as instalações da loja, ou melhor, para que ele pesquise sobre a loja, né? E faça um case. Né, traga para você essa avaliação que ele fez e como ele pode contribuir. Estruture um processo dentro da sua vaga. Utilize entrevistas estruturadas apoiadas em competência e performance. Prepare as perguntas para serem feitas. No momento da entrevista, faça um rapport, um quebra-gelo. Inicie se apresentando: olá, meu nome é Eli, eu trabalho na empresa tal, dentro da área de recursos humanos, e hoje eu gostaria de bater um papo com você para entender um pouco melhor das suas experiências. Pergunte para o candidato como que foi para você se conectar a essa plataforma. Você tinha acesso? Você conhecia? Quebra o gelo. Após o quebra-gelo, com base em um roteiro estruturado, formule as questões. No entanto, você também deve saber explorar as respostas dos candidatos. É importante você ter em mente o que você quer pesquisar sobre aquele candidato, mas tão importante quanto ou mais é você esclarecer as dúvidas dele dentro do que ele traz e saber formular outras perguntas. Talvez a pergunta que você pensou era bacana, mas o candidato te trouxe algo que a outra pergunta é bem melhor e você vai explorar bem mais questões do candidato. No início da entrevista, deve ser fornecida informações gerais, esclarecer as dúvidas apresentadas pelo candidato, informando as próximas etapas do processo seletivo. Tenha um processo claro e transparente, né? E coloque etapas essenciais. Tem pessoas que colocam 5, 6 etapas. Precisa disso? Onde eu posso condensar? Será que nesse processo precisa mesmo de um teste técnico? Ou eu posso incentivar o gestor na entrevista ele ter perguntas mais técnicas? Pense nisso. Saiba ouvir, respeite o silêncio do candidato, controle a direção da entrevista. Aliás, você é o entrevistador. E, antes de tudo, saiba que o candidato é tão humano quanto você. Tenha empatia. Saiba quem está do outro lado é um profissional como você. Independente do cargo que ele ocupa, independente da posição a qual ele está concorrendo, ele é um ser humano como eu e como você. Decisão final: dê um projeto relacionado ao trabalho, solicite um projeto que permita avaliar sua capacidade e habilidade de analisar problemas e propor soluções. A melhor forma de avaliar o desempenho de uma pessoa é vê-la trabalhando em tempo real. O período de experiência pode servir também para ter uma validação do processo de seleção. E você pode adaptar tudo isso para a forma online. Você pode inovar em seus processos propondo coisas novas. Entenda que automatização é diferente de inovação. Inovação não está ligada estritamente à tecnologia. Você inova com coisas novas que você coloca, com novos processos. E esses, muitas das vezes, não precisam de tecnologia e é extremamente inovador. Bom, pessoal, é isso. Acho que caminhamos muito até agora. Eu acho que a gente pode conversar ainda muito mais. Mas eu quero deixar para você que me acompanhou até aqui o meu muito obrigado pela sua presença e espero que ela tenha sido presente neste momento e que nós possamos ter reciprocidade nessa troca. Estou muito feliz e honrado de ter ficado com você até aqui e te convido agora a ir para o link comigo. Na descrição do vídeo tem um link, nós vamos entrar nesse momento agora para falarmos sobre esse momento. Estou ansioso para te encontrar lá, estou ansioso para ter a sua pergunta e eu vou compartilhar alguns materiais com você do que foi falado ao longo desse vídeo. O meu muito obrigado para você que acompanhou até aqui e um abraço. Thinking about the way I want
Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show